Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical neste domingo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4. Ela tem como título a teologia do culto. Quando nós escutamos a expressão teologia do culto, parece que nós estamos remetendo ao Velho Testamento, né? Teologia do culto parece que ficamos presos à questão de rituais, formalidade, parece que o culto não tem uma liberdade de expressão. Quando na realidade teologia nós compreendemos a forma correta de nós prestarmos um culto a Deus. O objetivo da nossa lição no dia de hoje é sabermos como prestar um culto de uma forma teológica, né? É importante a gente compreender o sentido da palavra teologia. Ela derivou do grego tel, Deus, e logia, que é estudo ou ciência, né? Então podemos concluir que teologia é o estudo da essência de Deus e dos seus atributos e sua vontade. Também podemos afirmar, né, que a teologia é o estudo de como Deus se relaciona com o seu povo quando este vem prestar um culto. O autor da nossa revista, ele apresenta algumas evidências, né, baseadas na Bíblia, quanto à necessidade do homem se aproximar de Deus. E uma das evidências é a questão da necessidade do culto, né? Ele diz que o culto foi instituído por Deus. Isso está registrado lá nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim: Deus falou, e foi isso que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, o seu Deus, eu tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Ao longo de toda a Escritura Sagrada, nós vemos Deus exigindo do seu povo uma exclusividade de culto, uma exclusividade de adoração. O culto prestado a Deus, ele estabelece essa comunhão com Deus. Por isso Deus mandava que o povo se livrasse de todos os ídolos, de todos os povos pagãos, à medida que eles iam avançando em direção à terra prometida. No livro de Salmos, nós encontramos vários autores, né, conclamando o povo a adorar a Deus. Salmo 95, ele diz assim: Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é o Deus poderoso, é o Rei poderoso acima de todos os deuses. É evidente que Deus deseja o nosso louvor, a nossa adoração, tanto é que ele estabeleceu essa vontade dentro dos 10 mandamentos. E logo que toda a Escritura, ao longo de toda a Escritura Sagrada, né, ele direcionou o povo a essa exclusividade de adoração, não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Amém? A segunda evidência do nosso autor, ele fala da necessidade do culto, ela também foi confirmada por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava sendo tentado ali no deserto pelo diabo, né, o diabo leva Jesus a um monte muito alto, e ali ele mostra toda a glória do mundo, né? E ele fala assim: olha, tudo isso te darei se você prostrado me adorar, né? Jesus não somente resistiu às tentações do mundo, né, que o mundo poderia oferecer, mas se colocou diante de Deus como um servo fiel. A sua resposta, né, demonstra uma total submissão à vontade de Deus. Se o próprio Jesus deixou bem claro que nós devemos resistir a essas tentações, que nós não devemos adorar nada além do nosso Deus vivo, né? Isso foi um exemplo claro para que nós possamos, assim, da mesma forma, seguir esse exemplo. Amém? Evidência de número 3, né? O culto é necessário. A evidência de número 3, ela vai falar sobre a salvação e a libertação. A alegria de quem teve, a alegria e a gratidão de quem teve uma experiência pessoal com Deus, né? Quando deixamos para trás todo o peso do pecado, toda uma vida de sofrimento, uma vida sem esperança nenhuma, né? O povo de Israel, ele viveu várias experiências da soberania de Deus, quando ele estava para sair da terra do Egito, né? E o faraó endureceu seu coração, e Deus ali pôde mostrar ao povo quem era o Deus dos israelitas, né? Em cima da poderosa nação do Egito. E é claro que um marco na história do povo de Israel foi quando o exército do egípcio, né, se afogou no mar, né? Ali era o ponto final de uma vida de escravidão. Ali foi o início, um marco do início em busca da terra prometida. Ali também foi o início, né, do povo ter a liberdade, né, de adorar a Deus, né?
E com essa forma de gratidão, o povo junto com Moisés, louvou a Deus por aquele feito, né? Isso está registrado lá em Êxodo, né? Capítulo 15, versículo de 1 a 2. Ele diz assim: Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus: Ó Senhor, cantarei ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai. Eu cantarei a sua grandeza. É claro que esse feito, né, repercutiu poderosamente, revelando a soberania de Deus não só para os israelitas e para os egípcios, mas também para todos os povos que estavam circunvizinhos ao povo de Israel, todos que estavam em volta ali, os edomitas, os moabitas, os cananeus, todos eles ficaram tremendo de medo, não do povo de Israel, mas sim do Deus do povo de Israel, né? Esse sentido de gratidão, né, que o povo se manifestou ali no Velho Testamento, não foi apenas no Velho Testamento não, mas no Novo Testamento nós vemos também manifestações de gratidão, de louvor e gratidão por ter Deus se manifestado na vida dele, né, poderosamente. Vemos ali no Evangelho pessoas que foram curadas, né, de doenças físicas e doenças espirituais, né, espíritos imundos, e demonstraram a sua gratidão, louvando a Deus e assim reconhecendo a sua soberania, né? Lucas capítulo 13, vemos uma mulher que andou encurvada por 18 anos devido à ação de um espírito maligno em sua vida. Qual não deve ter sido a alegria dessa mulher ao se ver livre dessa doença física, mas também espiritual. Quando temos uma experiência pessoal com Deus, isso nos leva a experimentar uma alegria sem limite, o desejo de segui-lo, o desejo de estar ao seu lado. Isso nos leva diretamente ao caminho da salvação. Quando sentimos que Deus está presente em nossas vidas, somos tomados por uma alegria, por uma paz, né? Os milagres que Jesus operava naqueles dias servia para que o povo desse crédito à sua palavra e para que reconhecesse Jesus como Messias. Mais ainda, para mostrar a soberania de Deus, que Deus não era limitado. Toda vez que Jesus realizava um milagre, ele dizia: a tua fé te salvou. O maior milagre que o ser humano pode receber é a salvação. Todos os outros milagres eles vão passar quando nós deixarmos essa terra, mas a salvação, essa sim será para sempre, essa será a eternidade. Amém? Evidência de número 4, né? O culto é um meio de evangelização. O culto é necessário, pois, para mantermos a nossa esperança de vida eterna, para nos fortalecermos a nossa fé, onde as pessoas podem ser impactadas através da palavra, através do louvor, do testemunho. Com certeza, existe algum momento de um culto que foi marcante em sua vida. Na minha vida, a minha experiência de conversão foi assim. Fui impactado pela palavra e, aos poucos, essa palavra foi infiltrando no meu coração e me incomodando ao ponto de tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo e ser batizado. E tenho certeza que cada um de nós tem uma experiência que ficou marcado em nossas vidas. Amém? Evidência de número 5, o culto é necessário para a questão da comunhão. A comunhão foi importante para a igreja primitiva, como também é importante nos dias de hoje, né? Quando a história da igreja primitiva, a comunhão foi fundamental para o crescimento da igreja. Atos 2, 42, ele diz assim: e preservavam todos na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A comunhão entre os irmãos é a prova viva que estamos unidos através de um Deus poderoso, né? O próprio apóstolo Paulo, quando escreve as cartas a 1 Coríntios, no capítulo 3, ele enfatiza muito essa questão da necessidade da comunhão. Amém? Evidência de número 6, ela vai falar sobre o crescimento espiritual. O culto é necessário para que haja o crescimento espiritual. O culto nos proporciona um local ideal para o crescimento individualmente e para a coletividade, através do louvor, através do dízimo, das ofertas, das orações, intercessões, estudo, né, da palavra, meditação, a evangelização, exercício dos nossos dons e talentos, ensino da palavra, enfim. Afinal, Deus deu uma diversidade de dons para que esses dons possam ser usados para o crescimento da igreja, né? Em Romanos capítulo 12, né,
versículo 6, ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a sua graça foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da vossa fé. A diversidade de dons foi dada para que todos reunidos como igreja, né, possamos abençoar a vida do outro e assim haver o crescimento da igreja. Amém? Bom, o nosso segundo tópico ele vai falar do teocentrismo, né? É um culto. O que é um culto teocêntrico, né? O culto teocêntrico é quando Deus está no centro do culto, onde toda a nossa adoração, o nosso louvor é oferecido somente a Ele. Nada pode assumir esse lugar, nem pessoas, nem templos, nem grupos musicais. Nós devemos adorar somente a Deus, né? Quando nós falamos no culto teocêntrico, é interessante a gente pensar no significado da palavra Deus, tanto no grego como no hebraico, para uma definição importante, para ter uma dimensão importante dessa palavra. Quando se falava o nome de Deus, no grego, Tel significava divindade suprema, no hebraico, Elohim significava forte e poderoso. Hoje nós temos o nome de Deus que nos foi revelado através da Bíblia, então podemos conhecer um pouco de Deus entre tantos atributos que foram atribuídos a Deus, né? Deus é Espírito, né? Uma passagem muito conhecida, João 4, 24, ele diz assim: Deus é Espírito e importa que os que adorem o adorem em Espírito e em verdade. João está revelando, na realidade, a natureza divina de Deus. E para que nós possamos adorar, não é possível que nós adoremos de uma forma superficial, não faz de conta, ou simplesmente para satisfazer o nosso prazer, ou buscando a nossa própria exaltação. No Velho Testamento, quando o sacerdote entrava no lugar do Santíssimo, ele tinha que oferecer um sacrifício pela sua própria vida antes de oferecer sacrifício pelo povo, pois ele não poderia entrar na presença de Deus em pecado. Deus, ele não admite o pecado, embora ele ame o pecador. Amém? O segundo atributo é Deus é luz. Deus é santo e a treva simboliza o pecado. E ela não pode prevalecer diante da santidade de Deus. Isso João escreveu em João capítulo 1, versículo 6. A luz resplandece às trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Da mesma forma, o salmista revela a integridade absoluta de Deus no Salmo 84, versículo 11. O Senhor é o sol e o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa bem aos que vivem com integridade. O sol representa diante de Deus os nossos pecados ocultos. Nada é oculto diante de Deus. Nossos pecados todos são revelados diante da presença de Deus. Deus conhece a fundo o nosso coração. O escudo simboliza que Deus é o nosso escudo e não deixa o efeito do pecado e o ataque do inimigo nos destruir. O Senhor concede honra e favor isso porque são benefícios da sua majestade divina que ele compartilha com o seu povo. Amém? O terceiro atributo, Deus é amor. Essa é uma verdade que recebe destaque em toda a Bíblia. Deus é amor. Foi por amor que Deus buscou resgatar o homem, foi por amor que Deus suportou a infidelidade do povo, foi por amor que Deus enviou seu Filho a morrer numa cruz. Em lições anteriores vemos que a marca do verdadeiro cristão é o amor ao próximo, né? Em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus. O amor é a essência de Deus e estamos unidos em Deus através de Cristo e precisamos amar o nosso próximo. Às vezes precisamos exercitar esse amor. Amém? Terceiro tópico, um culto verdadeiro. Através do estudo da palavra de Deus, podemos dizer que com toda certeza que Deus nunca aceitou e nem aceitará um culto onde tem a presença do pecado ou a falta de sinceridade. No caso de Caim, a falta de uma vida correta diante de Deus foi o motivo para que Deus rejeitasse a sua oferta. Deus sempre levantou homens para direcionar o povo no caminho correto, em rumo à sua promessa, em rumo à comunhão entre Deus e o homem. Deus escolheu homens com referência à sua fidelidade, e propôs aliança a esse homem que serviria para todo o povo. Noé
marca o recomeço, né, no meio de uma sociedade corrupta. Noé foi fiel a Deus e andou com Deus. Abraão foi um marco de uma aliança que Deus estabeleceu entre Deus e o homem, né? Moisés foi o libertador, é o homem que Deus escolheu para levar o povo rumo à terra prometida, para que o povo voltasse a sonhar com as promessas feitas por Deus. Deus levantou homens para cumprir a sua vontade. Ele estabeleceu sacerdotes, né, para que esse pudesse interceder pelo povo. Levantou profetas para que esse pudesse orientar a nação e mostrar os seus pecados e as suas consequências desse pecado. Levantou reis, né, para que se fizesse cumprir a vontade de Deus. Deus sempre exigiu uma adoração legítima e uma integridade pessoal sincera, né? O profeta Isaías, né, ele, lá no capítulo 1, ele vai falar que Deus está farto, né, da adoração daquele povo, do sacrifício daquele povo, porque ele está vendo a corrupção geral daquela nação. E ele fala que ele está cansado, que ele não aceita esse tipo de adoração enquanto não houver mudança de vida, né? Da mesma forma, o profeta Amós, ele vai falar no capítulo 5 dessa verdade, que Deus, ele não quer simplesmente uma adoração por adoração, ele quer sinceridade, né? O João Batista, já no Novo Testamento, ele mantém essa ideia, né? Falando aquele povo, né? Produzir frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, tem que haver mudança de vida, né, para que você esteja adorando ao Senhor. Deus não aceita uma adoração cheia de falsidade, cheia de pecado, né? Quando nós vemos ali a mulher samaritana que pergunta a Jesus Cristo, né, onde é que devemos adorar a Deus, né, se é lá no monte Gerazim, lá em Siquém, ou é em Jerusalém, né? Jesus responde que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesse texto nós vemos ali a necessidade de vencermos algumas barreiras, né? Os preconceitos né? Nós vemos ali o preconceito do samaritano e dos judeus, né? Porque os samaritanos já não eram mais uma raça pura, mas era uma raça que se misturou com outros povos e começou a adorar outros deuses, e por isso os judeus a rejeitavam, né? Mas de uma certa forma Jesus ele fala que nós devemos adorar a Deus não com hipocrisia, não com um mero ritualismo, mas que nós devemos adorar a Deus de coração. Quando ele fala devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, significa que nós devemos estar com o nosso coração voltado ao Senhor e devemos levar uma vida digna de um servo do Senhor. Amém? Para concluir, podemos dizer que nós somos criados para o louvor e adoração de Deus, e a natureza de Deus pede que nós o adoremos. Amém? Deus abençoe a todos.